Boa noite. Então, vamos dar início hoje a mais um grupo de estudos sobre mensalidade escolar em tempos de Covid. É uma continuidade da live que tivemos hoje com a doutora Fátima Carrana e doutora Andréia Martelota, junto com a OAB Vai à Escola, comissão cuja doutora Andréia é presidente, e doutora Fátima, que é especialista em direitos da criança e do adolescente e escritora dessa matéria, né, tem livro publicado sobre esse assunto, e veio dividir com a gente, contribuir seu posicionamento em relação a esse tempo que nós estamos vivendo agora, tempos de pandemia, em relação às questões de educação e mensalidade escolar. Se devemos pedir desconto ou não, quais argumentos utilizarmos se estamos do lado do contratante ou do contratado. Então, é esse o objetivo do nosso grupo, desenvolver esse tema que foi abordado na live de ontem. Então, eu espero que seja de muito proveito para todos nós. E agradeço a presença de todo mundo que está aqui, que é muito importante nesse momento de isolamento, que a gente busque o conhecimento, busque aperfeiçoar, e devemos, sim, nos adequar a cada dia com as novidades, com os projetos de lei, com tudo que está acontecendo diante desse problema. Espero que todos estejam bem e que seja bastante proveitoso o nosso grupo. Vamos começar com a doutora Andréia. Agradeço a doutora Samanta, aí, que é a coordenadora do grupo de estudo. Nós tivemos uma interrupção devido à maratona de empreendedorismo, mas a ideia é que seja semanal, toda quinta-feira, né, com um tema diferente. Então, sugestões são bem-vindas e necessárias para que a gente possa debater temas importantes para a nossa atuação como advogados. Então, é isso. Vamos lá. Foi culpa do Léo. Mas valeu a pena. Foi um show, né? Um show à parte. Com certeza, com certeza. É isso aí. A palavra, então, doutora Andréia Martelota, para poder fazer um resumo sobre o que foi a live de ontem. Então, boa noite a todos. Obrigada, Samanta, por essa excelência na condução agora desse projeto maravilhoso. A doutora Patrícia sempre aí na nossa parceria. Uma boa noite, doutora Fátima, que nos dá a honra de novo de estar conosco nesse debate, e todos os demais presentes e queridos. Uma boa noite. Gente, a live de ontem, ela foi assim muito rica, e nós falamos sobre vários temas voltados para a discussão da questão das mensalidades escolares em tempo de Covid. Ou seja, nós tínhamos uma contratação feita no início do ano ou até no final do ano passado. Geralmente as escolas elas fazem, né, as rematrículas antes do final do ano, e num contrato onde o estudo ia ser presencial. Ok, aconteceu a pandemia e o contrato não pôde ser cumprido como foi contratado. Tudo bem, houve culpa do vírus, né? Culpa de alguém, né? Que a gente não pode atribuir, porque a escola não foi culpada, o contratante não foi culpado e o contratado também não foi culpado, mas houve uma ruptura, né, do contrato nos termos contratados. Bom, aí quando acontece isso no ambiente privado, né, e aí a gente só está falando de mensalidade, só está falando da questão da educação particular. Obviamente que o Código de Defesa do Consumidor é sempre invocado, mas nós temos paralelo a ele o MEC, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, e fomos consultar, né, quando isso tudo aconteceu, para saber se era possível fazer a virtualização do presencial. Não é EAD, não é estudo à distância. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Houve a virtualização do presencial. Para quê? Para dar continuidade. Porque senão ia haver uma ruptura e nós teríamos que avançar nas férias. O que eu, particularmente, como educadora, porque além de advogada, eu sou professora universitária e sou psicóloga também, eu acho que juntando tanto a professora quanto a psicóloga, o que eu poderia dizer é que não haveria um aproveitamento do aluno,
da criança ou do adolescente se não tivessem férias escolares. Porque nós não estamos de férias, como tudo está sendo dito nesse sentido. Não estamos de férias. E estamos passando um período tenso, um período onde as pessoas estão realmente se adaptando no ambiente doméstico com todas as dificuldades que a gente tem ouvido. Então, as crianças e os adolescentes também estão sofrendo isso. Então, a gente depois ainda estender esse período para um momento futuro, para eles não terem férias em julho, eu acho que essa opção também não ia ser boa. Então, o que as escolas fizeram? Acho que na sua esmagadora maioria, virtualizaram as disciplinas para dar continuidade ao período acadêmico. E, consultando a Lei de Diretrizes e Bases e o MEC, não há problema, porque existe um percentual no qual isso seria encaixado. Então, a Lei de Diretrizes e Bases fala que a carga mínima anual seria de 180 horas por um período de 200 dias letivos. E aí estabeleceu um parâmetro inferindo que não seria possível cumprir as 800 horas anuais em menos de 200 dias letivos. Então, isso aí a gente já tinha esse parâmetro. E o MEC disse que não teria problema, porque nós poderíamos aplicar a regra, né, dispôs sobre ele até fez uma portaria dispondo sobre a substituição das aulas presenciais no ensino superior em meios digitais, enquanto durar a situação da pandemia. E aí ficamos com uma portaria 2117 para a questão da carga horária, discutindo aí a questão dos 40% que poderia ser virtualizado, né? Menos o curso de medicina e outros que você pudesse ter a dificuldade de virtualização. Bom, então, assim, pelo MEC e pela Lei de Diretrizes e Bases, você poderia adequar esse percentual, não teria problema. E aí a gente veio para a questão da diferença do fornecimento do serviço em face do que foi contratado. De fato, está sendo diferente. E aí os pais entenderam que, ao mudar a contratação inicial, eles deveriam também alterar o preço, já que o produto estava diferenciado. Ok, temos que colocar, então, na mesa para saber se o atual produto é mais barato, vamos falar assim, né, português claro. Porque também tem um custo. Você tem plataforma que você contrata, você tem que treinar professores, você tem que também fazer gastos. Mas, obviamente, você tem economia. Você tem economia com relação à presença, à luz, a coisas que você poderia estar economizando, mas o custo fixo não diminui. A escola que tem um aluguel, ela tem que pagar o aluguel. A escola que tem um quadro de professores tem que pagar os professores. Então, vai mexer no salário das pessoas, dos funcionários, dos professores. Então, essa coisa do desconto mexeu com essa situação toda. Então, a estrutura fixa não pode ser mexida. E aí, obviamente, que o melhor caminho seria o acordo. As escolas tentaram fazer acordo. Efetivamente, a primeira escola que sofreu uma demanda judicial foi o Santo Agostinho. E aí virou um leading case, né? Com 30% dado pela Justiça. Bom, temos milhões de projetos de lei. Agora, ontem eu recebi um material que eu acho que foi no Ceará. A primeira lei que saiu. A gente pode até tentar abrir, eu vou tentar abrir enquanto as outras colegas estão falando, porque já tem, então, uma primeira lei aí no Brasil com essa questão do desconto. As leis, os projetos de lei giram em torno de 15% a 50%. E agora, a gente depois vai ter que discutir assim, o que o fornecedor do serviço tem a falar, porque como não foi ele que deu, ele não foi culpa, né? Então tem uma excludente de culpa ali, né? Do artigo 12 do artigo 14, e o que recebe a prestação, ele entende que ele também está tendo gasto, porque ele está tendo com a internet, ele está tendo que ficar também usando o tempo dele para dar assistência aos filhos. Então as duas partes estão pesando e mensurando, né, os gastos que tinham, que passaram a ter, o que pode ser oferecido. Então, eu digo que tem que ser casuístico. Agora, direito você tem para os dois lados. Vamos discutir isso durante o grupo de estudo. É isso, por enquanto. Perfeito. Muito obrigada aí pela ótima introdução, né? Vou passar agora a palavra para a doutora Maria de Fátima,
para fazer também um resumo. Nós temos 10 minutos, tá, para esse resumo, que aqui a gente já vai fazer, então, o fechamento do primeiro bloco e passar para o segundo bloco para a gente, então, desenvolver o tema, tá bom? Com a palavra, a doutora Maria de Fátima. Boa noite, né? Já são a noite. Boa noite a todo mundo, um prazer estar com todos. Beijinho, Andréia, Patrícia, Samanta e todos que estão participando, que eu não estou vendo, mas é um prazer. Ontem, agora 10 minutos menos do que tínhamos nessa introdução, mas assim, o tema ontem que eu falei, primeira parte, foi falando sobre o que está sendo feito para tentar amenizar esses efeitos da suspensão das aulas presenciais nas escolas devido à pandemia. E, como eu disse ontem, o governo tem tentado fazer adaptações nas regras vigentes de uma forma emergencial e provisória para tentar salvar esse ano letivo e salvar o aprendizado dos alunos, seja nos níveis do ensino básico, que compreende desde o ensino pré-escola de 4 a 5, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Nas regras vigentes, tem regras próprias para cada situação, cada fase desses ensinos. E também nas adaptações, também tem tido regras, adaptações próprias para cada essa fase. Nessa situação aí, como a própria Andréia disse, já tem a disponibilização, quebrando a regra, né, vigente sobre o ensino presencial ser substituído por ensino à distância, quer dizer, ensino virtual, né, que cada um à distância, e cada um está fazendo de uma forma. Tem gente que está fazendo aulas online, outros está disponibilizando apostilas, sempre com o acompanhamento dos professores, para não é uma coisa que mandou para os pais educar os filhos, que é diferente, como eu disse ontem, no Brasil é proibido, não é regulamentado em lei, a chamada homeschooling, que é a educação acadêmica em casa pelos pais. Então, o que se autorizou é que os professores, as escolas, criem condições de passar esse conteúdo acadêmico, né, à distância, e cada um está fazendo adaptação. Os estados, por exemplo, nas escolas públicas, cada um criando suas regras, e as escolas particulares também. E também foi flexibilizado os 200 dias letivos anuais, mantendo as 800 horas, como a Andréia falou. Então, com relação a cursos de medicina, por exemplo, não pode ser substituído essas aulas online, porque e outros cursos que precisam de laboratório, que precisam de ser cargas, horários presenciais, né? Então, houve também a disponibilização da antecipação da colação de grau do curso de medicina, enfermagem, algumas áreas ligadas à saúde, né? Que desde que tenha cumprido 75% também da carga horária. Então, está se fazendo adaptações. Agora, com relação à eficácia, e também possibilitando também serem repostas as aulas em período de férias e até entrando no ano letivo de 2021. São opções para se tentar salvar. Não se sabe quanto tempo vai durar essa suspensão das aulas presenciais e, portanto, ainda não sabemos ainda da eficácia dessas medidas para se salvar o ano letivo e para a efetiva aprendizagem dos alunos, né? A segunda parte foi em relação às mensalidades, que tem essa polêmica. Os contratos originais foram previstos aulas presenciais, lógico, algumas adaptações possíveis no ensino médio, até 20% de aulas à distância, e no ensino superior até 40%, mas o contrato era para aula presencial. E o custo foi programado, foi feito para esse tipo de aula.
Uma vez que as aulas não estão sendo presenciais, vem a questão, os alunos, os pais dos alunos menores questionando que as escolas estão tendo menos gastos e que deveria ter a diminuição do valor da mensalidade, inclusive que eles, né, passaram a ter um cargo, né, na participação em casa, com essas aulas à distância. E, por outro lado, as escolas dizem que não perderam os custos, porque elas continuam pagando aos professores, também tem que ter a manutenção do prédio quando as aulas presenciais voltarem, e também muitas tiveram gasto com essa adaptação das aulas online, plataformas de aula online. Então, cada um puxando para o seu coisa. Então, existe, como a Andréa falou, já projeto que foi o primeiro a ter. Eu até gostaria de saber como é que foram os termos dessa lei, porque os projetos, uns prevêem um percentual de desconto já determinando a verdade, outros dão orientações, e eu até falei que eu questiono sobre a possibilidade dessa matéria ser tratada em lei estadual, porque existe a lei, por exemplo, 9.870, de 1999, que dispõe sobre o valor total da anuidade escolares. E eu penso que essa lei, inclusive essa lei, ela prevê que a formação desse custo é com base numa planilha de custos com pessoal e de custeio para fazer esse custo da anuidade, porque o que se contrata é o valor da anuidade. Uma anuidade do curso. E se pode ser pago de mensalidade ou à vista. Agora, eu penso que qualquer alteração, seja através desses extrajudiciais ou judiciais, deveria levar em consideração a abertura dessa planilha de uma forma aplicando os princípios do Código de Consumidor que norteia essa relação, porque a relação de escola particular é o fornecedor de serviço educacional e o consumidor desse serviço, ela é regulada pelo Código de Consumidor e, portanto, um dos princípios que rege essa relação é a transparência, da solidariedade e outros princípios que boa-fé, que eu acho que nessa hora, onde não foi opção de ninguém, nem da escola, nem do aluno, e o fechamento da escola não é ideal, nem para a escola, nem para os alunos, né? Então, eu acho que essa composição, essa análise, se deve dar aumento ou não, é a demonstração de cada escola para os seus alunos, né? Principalmente deve ser tratado através de associação de pais e alunos, para ser uma coisa homogênea, não tem para um dar mais, outro dar menos, e se olhado essa variação desses custos, né? Então, se não tiver essa composição, pode judicializar o conflito, né? Já que não solucionou o conflito. E existe caminhos legais, né? Ações individuais, coletivas, ação civil pública, para se discutir, inclusive a nível na seara do juizado especial. Então, é por aí. Mas a minha compreensão é que qualquer decisão justa, seja extrajudicial ou judicial, deve levar em conta parâmetros objetivos com base nessa planilha. E acho que esse desconto ou não visa justamente o que permite a lei, que é o reequilíbrio das prestações. Porque existe um contrato. Para você fazer alguma alteração, você tem que ter motivos. Um é comprovar o fato superveniente, que é a pandemia, né? O fechamento da escola. E a outra coisa é a ruptura do equilíbrio entre as partes, as prestações. E para você recompor esse equilíbrio, você tem que ter critérios objetivos. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora Maria de Fátima. A gente encerra esse bloco no momento. Em 5 minutos, a gente está voltando com o segundo bloco, tá ok?
Olá, meu nome é Samanta Oliveira, eu sou da comissão da OAB Jovem Barra e nós estamos aqui hoje discutindo sobre o tema mensalidades escolares em tempos de Covid-19. É um tema que foi tratado na live de ontem, lá pelo perfil do Instagram da OAB Jovem Barra. Siga lá, @OAB Jovem Barra. E hoje a gente está trazendo aqui as debatedoras, né, de ontem, doutora Patrícia, nossa presidente da comissão, doutora Andréa Martelota, a vice-presidente da comissão e também presidente da comissão OAB Vai à Escola. E também a doutora Maria de Fátima, que também é da comissão OAB Vai à Escola, para estar trazendo aí para a gente esclarecimentos, né, tirando dúvidas e debatendo também sobre esse tema tão relevante. A gente vai abrir esse segundo bloco, então, com as perguntas, pontuando as perguntas. A primeira que deixaram para a gente foi uma pergunta sobre educação infantil. Como que funciona, então, essas mensalidades a título de educação infantil? O segundo ponto que a gente vai abordar aí é sobre a questão das graduações e pós-graduações, né? Se isso se aplica também. E um terceiro ponto, se isso se aplica aos bolsistas, quer dizer, se a instituição está dando 15% de desconto, mas eu já tenho um bolsista com esses 15% de desconto, ele não vai ter desconto no fim das contas, como que a gente pode negociar isso, tá? E aí, por último, mas na verdade, para a gente poder trazer à luz, que não foi uma dúvida, foi só para a gente pontuar qual é o número do decreto que a doutora Andréa Martelota comentou com a gente no bloco 1, tá? Só para aí, se tiver mais alguma lei, mais algum projeto de lei, alguma coisa que vocês queiram também esclarecer, fiquem à vontade, tá bom? Tá. Bom debate a todos. Obrigada. Doutora Andréa Martelota, eu vou pedir então para a doutora trazer para a gente, iniciar então trazendo para a gente o número do decreto e se tiver mais alguma lei. E aí vocês podem interagir juntas, tá? Doutora Maria de Fátima, doutora Andréa. E quem mais quiser ficar à vontade, só abrir o áudio e falar também. Tá me ouvindo, ok? Tá ouvindo? Bom, okay. Eu vou pontuar, então, todas as leis que vocês vão precisar usar para argumentação. Existe a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394 de 96. E existe as portarias do MEC. Tem a portaria 343, 2020, e tem a portaria 2117, a 343 e a 2117 de 2019. Agora, nós temos a Constituição Federal, artigos 205 a 214. Nós temos o Código Civil, que vai falar nas relações contratuais. Nessa questão da criança, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 22, para pensar. Código de Defesa do Consumidor é o coração da discussão. Artigo 12 e artigo 14. Código Civil, artigos 317, que vai falar na teoria da imprevisão, que é fundamental discutir. 478, do princípio da onerosidade excessiva. E o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que traz os princípios do consumidor. Então, para o consumidor, eu acho que é o artigo mais importante, porque é direito do consumidor. E aí você tem ali, no artigo 6º, inciso 5, você tem um direito, né? São direitos básicos do consumidor. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, eu acho que aqui o artigo 6, que traz a teoria da base, que a gente chama, esse é um artigo muito importante para o consumidor, fora os outros que a gente falou. Então, em termos de leis, é o que temos. Não existe uma lei ainda, eu até abri aqui a do Ceará, não foi votada, a gente já passou, já teve aprovação do projeto, mas ela ainda não foi votada na Câmara, ainda falta a conclusão da votação. E nesse projeto do Ceará, que eu achei que tinha sido votado, que estava marcado para hoje, eu estou tentando achar aqui na internet, mas pelo que eu estou vendo, foi adiada
A votação, a gente só teria que confirmar. E esse projeto de lei que estaria passando pela primeira, porque a gente tem vários projetos no Rio que ainda também não foram votados 100%, ainda está tramitando. Esse eu achei interessante porque ele divide os percentuais nas categorias dos ensinos. Então, ele fala de 15% a 30% para a educação infantil, 17,5% para ensino fundamental, 15% para o ensino médio, 20% para as instituições de ensino superior, com atuação em cursos presenciais e 15% para os semipresenciais, e 17,5% para as instituições de ensino profissional. Então, essa lei é uma lei que ela trata dos segmentos com percentuais diferentes, que é justo, porque cada um tem uma demanda diferente. E aí a gente tem no Rio, tramitando, os nossos projetos variam os percentuais de 15% a 50%, até mais do que o do Ceará. E a gente teria os projetos ainda tramitando, né? O 1079, 119, 1108. Se você abrir na internet, tem um monte de projetos. Vários estados, entendeu? Vários estados estão fazendo projetos. E a gente não tem nenhum ainda que está concluído, está tramitando, entendeu? Então, em termos de lei, são isso. Agora, a gente precisa debater, né? Argumentos a favor e argumentos contra, que é o nosso grande mistério, né? O mistério do advogado está sempre trabalhando com a argumentação. Qual é a argumentação do autor, qual é a argumentação do réu. A gente não está querendo levar para a justiça, mas se precisar, é para lá que vamos. E já temos o tal leading case do Colégio Santo Agostinho, que deu 30%. Tá? Então, não sei se era mais ou menos isso que vocês queriam para abrir, para a gente dar sequência. E no caso do Santo Agostinho, uma observação. Depois da decisão do desconto de 30%, o Santo Agostinho forneceu para todos os alunos 15%. Né? E embora tenha vários projetos de lei, até uma observação que a doutora Andréia fez ontem na live, é sobre a necessidade particular, individual de análise de cada caso. A doutora Fátima também falou sobre isso, de você se apresentar a planilha de gastos da escola, mostrar o que aumentou, o que diminuiu, que é muito complicado usar um projeto de lei, né, uma lei, para impor que o desconto deva ser X. Né, que essa mas, por outro lado, essa questão muito diversificada de uma escola para outra, eu entendo que causa uma confusão. Porque se um aluno tem um desconto, o outro quer o mesmo, e os pais se comunicam, né, principalmente os grupos de WhatsApp da escola. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que para a gente, como operadores do direito, advogados, nós temos que pensar a forma de alegar para cada lado. Enxergar, né, os dois lados, né, as formas que você pode alegar tanto do ensino, do estabelecimento de ensino, quanto do contratante. Contratante e contratado. São os dois lados e a gente analisar. Agora, esses inúmeros projetos de lei, não sei se a aprovação será o que vai solucionar a questão, né? Não, também acho. Eu também não sou a favor. Cada caso é um... Pode falar, doutora Fátima. Só para nas regras, né, de transitórias, não estou vendo vídeo nenhum, não estou enxergando ninguém. Vocês estão me enxergando? Sim. Sim. Agora quero ver alguém. Com essa solidão aqui, eu preciso vê-las. Não é só ouvi-las. Bom, complementando a Andréia, eu acho que a Andréia falou, salvo engano, naquelas regras de transição, na MP 934 de 2020, talvez para passar lá para os participantes, que ela é a tal que dispensa em caráter excepcional a educação básica dos 200 dias, o ensino superior também flexibiliza esses 200 dias, né? Então, é uma MP, para quem está estudando o assunto, que também deve ser complementado naquela lista que a doutora Andréia falou. Né? Com relação a essa questão aí do desconto,
eu ratifico, né, que é o seguinte, não tem lei ainda nenhuma aprovada. E a gente tem que trabalhar com soluções, os advogados e as partes, trabalhar com soluções existentes. E eu considero que nem acho que deve ter lei nenhuma para esse caso emergencial, porque qualquer fixação de um valor, de um percentual, para mim, eu acho que vai de encontro com as regras principais que regem essa relação contratual. Uma é que o que fundamenta essa alteração, a rescisão de um contrato, que é um contrato, a prestação de serviço educacional, existe duas partes contratantes, o contratante e o contratado. Então, existe um contrato, existe uma fixação de um valor. Né? Então, para que haja, é um ato jurídico perfeito, para que haja uma alteração, uma rescisão ou uma alteração desse ato jurídico perfeito, existem fundamentos legais, que é o fato superveniente, imprevisível, que não dependeu da vontade das partes, e o segundo pressuposto, né? É justamente o desequilíbrio das prestações. Esses são os pressupostos que autorizam uma alteração desse ato jurídico perfeito, contrato inicial, dessa prestação de serviço. Certo? Partindo disso aí, eu considero que pode, né? Considero não, que o próprio o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5º, e o Código Civil, no artigo 117, autoriza essa revisão do valor da mensalidade, né, dessa prestação aí do pagamento, mas para que se haja o reequilíbrio das partes, das obrigações, eu penso que tem que ser justamente aplicando uma lei vigente que, em matéria de educação, regula a formação do custo do ensino, que é justamente antes de se formalizar esse contrato, a escola, cada escola dá o seu preço, põe o seu custo, porque depende do material, do custo dos professores, do ambiente da escola. Cada escola, você tem por exemplo, o mesmo ano de ensino, e cada colégio particular cobrando um valor. E quem contratou aceitou porque está vendo o que aquele colégio está oferecendo. Então, é uma relação que você contrata aquelas coisas que o colégio está oferecendo, independente de ser aquele nível de ensino. Né? Por isso são as variedades. Existe uma liberdade entre as partes. O colégio cobra isso e, se eu quiser, como aluno, eu contrato esse colégio e qualquer outro. Então, tem que se analisar essa situação de cada colégio. Não dá para ser uma coisa... Porque, por exemplo, tem instituições de ensino que nesse custo não está previsto lucro. Outros estão previsto lucro. Mas eu, contratante, eu aceitei aquele preço inicial. Isso, para mim, tem que ser colocado, não tem como desconsiderar esse reequilíbrio justo, se procurar esse reequilíbrio justo. E na educação, eu sei que nessa pandemia várias relações contratuais estão sendo abaladas, né? Mas na questão de educação, existe essa lei 9.870 de 1999, anotem aí, 9.870 de 1999, que vocês vão ver que ela dispõe sobre o valor total das anuidades escolares. É uma lei federal. É uma lei federal. Inclusive, ela tem, por exemplo, o artigo 7º, que também é uma questão que, né, pode ser um fundamento aí para quem vai defender escola, instituição de ensino. A gente tem que dar fundamento para os dois lados, né? É o artigo 7º dessa lei que fala, esse artigo 7, que são os legitimados para entrar com ação de revisão desse custo
com base no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, que são as associações de alunos de pais irresponsáveis, sendo indispensável que pelo menos 20% dos pais dos alunos. Então, existem regras na educação, existem algumas regras. Eu penso que não pode ser uma coisa aleatória, e também não pode vir uma lei agora e falar assim, olha, para o colégio, você tem que dar 20, 30, que unânime para todas as escolas daquele nível de ensino. Penso e repito, a relação contratual é particular, é um ato jurídico perfeito, e as partes convencionaram o que será fornecido pelo fornecedor do ensino, e o consumidor se comprometeu a pagar aquilo. Por isso que não pode deixar de pagar. O que se pode fazer é um reequilíbrio dessas prestações, autorizadas por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 5º, principalmente, e artigo 317 do Código Civil. Certo? Agora, outra coisa também que eu ia falar, que eu não estou lembrando o artigo certo, mas tem um artigo dessa lei 99, vê também que é o tal quem defende a escola, que a inadimplência do aluno, mesmo que o aluno fique inadimplente durante o ano letivo, a escola não pode deixar de impedi-lo de fazer prova, de cursar. Ela só pode negar a matrícula e dispensar depois que terminar esse ano letivo, porque a educação é um direito social, constitucional, não é uma relação qualquer de consumo. Ela é protegida pela Constituição, é um direito porque é dever do Estado, é um direito que é constitucionalmente dever do Estado, principalmente para aquele ensino básico, de fato, a ensino médio, esse é obrigatório. E quando as instituições particulares, elas têm autorização para desempenhar esse serviço que é de natureza pública, né? Então, eles têm regras. Na educação existem regras, não pode ser essa coisa aleatória. Então, eu acho que essa lei deve ser analisada pelos advogados, tanto para a defesa de alunos, como para a defesa de instituições de ensino, porque ela é uma base. Inclusive, achei muito, eu li muito sobre essa matéria, mas eu não vi muitas referências a essa lei nesses assuntos. Só vi tratando dessa lei muito bom, que é justamente a sugestão do PROCON Minas Gerais, de Minas Gerais. Embora eles façam uma sugestão que as escolas devem oferecer 29,9% de desconto, mas eles se reportam a esses custos com base na Lei 9.870 de 1999. Então, essa lei tem que ser considerada nisso. E eu penso isso, que nessa negociação, como já foi dita no primeiro bloco, que a sugestão dos PROCONs, que a sugestão, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 125, que se partir para soluções desses conflitos fora da esfera judicial, para esses métodos consensuais. Isso é a melhor forma para essa situação, porque eu quero mostrar também que pode ser usado nas fundamentações tanto dos advogados, tanto na negociação como nas ações judiciais, de um lado e do outro, que é o seguinte: a natureza dessa prestação de serviço educacional, ela tem um aspecto que é muito peculiar e que deve ser considerado na negociação, na decisão. Até quando os alunos pedem desconto e quando as escolas negam. Que esse serviço ele não vai se esgotar naquele ano letivo. O interesse do serviço, tanto da escola em prestá-lo, como do aluno em ter esse serviço, vai se prorrogar para o ano que vem, para o outro ano.
entendeu? Então, a má solução desse conflito não é bom nem para um lado nem para o outro. Porque se os alunos usam do direito de rescindir o contrato, que também prevê a lei, que, embora não seja o melhor para ambas as partes, existe essa possibilidade legal, mas ambas as partes vão sair prejudicadas, ambas as partes, né? E também nessa negociação, se ela não for bem feita, bem transparente, bem justa, bem equânime para ambas as partes, o aluno, ano que vem, pode não renovar a matrícula naquele curso. Entendeu? Então, eu penso isso, que os advogados têm que jogar, tanto para um lado quanto do outro, numa situação de resolução extrajudicial ou judicial, com critérios objetivos, de transparência, de solidariedade, com base legal e não achismo. Acho que vai ser um erro se qualquer lei der uma obrigação, até decisão judicial. A decisão judicial ela poderia ser justa, por exemplo, essa do Santo Agostinho, que deu em tutela de emergência, né? Mas ela deu 30%. Agora, na hora que analisar esse mérito, de repente, a instituição pode provar que ela não tem como, que o reequilíbrio dessa relação de consumo não pode ser com 30%. E essa tutela de emergência ela pode ser alterada. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a buscar a transparência nessa situação é o melhor caminho. E aí, respondendo até uma pergunta aí de um participante sobre a educação infantil e a educação, graduação e pós-graduação, a pós-graduação todas elas entram na mesma situação, no meu entender. Porque todas essas foram um serviço educacional contratado, com regras que estão sendo discutida o equilíbrio das contraprestações. Inclusive, eu não sei se vocês vão concordar comigo, e eu li muito e eu vi que tem posições divergentes com relação aos alunos que já têm uma bolsa, que as escolas estão falando que não tem mais que dar bolsa. Ora, a bolsa já era uma situação prevista antes do desequilíbrio pela pandemia. Se ela tinha os requisitos para ter essa bolsa, e a escola tinha condição de fornecer essa bolsa, sem prejudicar o equilíbrio financeiro da escola, eu entendo que se houve uma pandemia e houve uma mudança da prestação desse serviço, se tiver que dar desconto para os demais alunos, tem que dar desconto para quem teve a bolsa também. Porque o desequilíbrio foi para qualquer situação. Agora, é o que eu estou falando. As instituições têm seus argumentos, os alunos têm seus argumentos. Se não conseguir compor de conciliação extrajudicialmente, que seria o melhor, o juiz, a cabeça do juiz, cada juiz vai poder entender uma coisa. Agora, esses alunos vão poder entrar com esse fundamento, sim, de que não é justo que tenha dado desconto para quem não tinha bolsa, se foi comprovado que o fundamento desse desconto é uma diminuição de custo da instituição, a diminuição do custo foi para todo mundo. Senão, aquela prerrogativa que o aluno que tinha a bolsa tinha se perdeu com a nova recomposição do preço, né? Então, a minha opinião é essa. Inclusive, eu gostaria de deixar assim aqui para os advogados, né, para os participantes, a questão da polêmica, né, que eu acho que é polêmica, que os artigos, tanto do Código do Consumidor como do Código Civil, que trata de exclusão de responsabilidade, não entra nessa demanda. Exclusão de responsabilidade é quando tem um dano
e vai ser comprovado de que não houve culpa, que é um outro princípio, que não é o princípio que norteia, no meu entender, essa relação de conflito. Essa relação de conflito não houve um dano. Não tem que se discutir se foi culpa de um ou culpa de outro. Houve um fato superveniente, que não é culpa de ninguém, e que esse fato superveniente alterou, fez uma ruptura do equilíbrio entre as prestações, e que existem artigos próprios no Código Civil e no Código do Consumidor que estabelecem essa solução desse conflito, que pode ser, como já disse, por rescisão ou por alteração das prestações. Doutora Fátima, agora só uma observação. Em relação, a doutora mencionou a questão do princípio da transparência, né? Boa fé. Eu enxergo que a conta seja muito simples em relação a isso. Por quê? Mês de fevereiro, enquanto ainda estávamos na plena normalidade, tem lá a folha de contas da escola. Enfim, folha de pagamento de professores e funcionários, concordo plenamente que não teve alteração, né? Continua pagando todo mundo normalmente. Consumo, os demais consumos está lá no mês de fevereiro, enquanto estava tudo funcionando plenamente. Fevereiro e março, né? Que as contas de março acho que é até mais coerente, porque janeiro tem férias, então as contas pagas em março referente ao mês anterior, acho que seja até mais claro. E no mês seguinte. Então, assim, a conta é muito clara, é muito fácil. Acho que vale também da boa vontade das escolas. Na verdade, ninguém quer perder. Então, no primeiro momento, algumas escolas já se manifestaram, não vamos fornecer descontos. Algumas têm se mantido nesse pensamento, até que venha, por força de lei, né, a obrigação de fornecer o desconto. Mas, até então, muitas escolas ainda estão imersas em relação a isso. Agora, voltando à questão da conta, eu já ouvi também que tem plataformas, escolas que investiram para plataformas ao vivo, para que tenha toda a manutenção normal, né, das aulas, mesmo professor, tudo idêntico, porém virtual, né, que isso teve um custo. E também tem outras escolas que aderiram, por exemplo, o Zoom, que muito mais em conta, né? Por exemplo, $15 por mês, você não tem limite de tempo. Então, em relação a esse princípio da transparência, princípio da boa-fé, eu entendo exatamente isso que eu mencionei, que seja muito claro, porque as contas de fevereiro, de março, né, mais precisamente, estão no valor. E o que mudou no mês seguinte? Né? O que mudou em relação a esse compromisso da escola de manter? Em folha de pagamento, como eu mencionei, nada mudou. Agora, as despesas de água, produto de limpeza, de luz, todas as contas de consumo, isso com certeza sofreram uma queda brusca, né? Essas contas. Então, por isso que eu acredito que seja, embora tenha colegas que divergem da minha opinião, mas eu ainda acredito que um desconto, que nessa conta, que nessa matemática, ainda deva ter um desconto para o contratante. Né? Não estou falando da educação infantil, que é uma questão peculiar, porque na educação infantil o objeto se perdeu. A doutora Thaís Paca está aí? Não. Não voltou? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, Samanta. Então, ela ainda não voltou, não. Ah, tá. Que ela havia perguntado sobre a educação infantil, que é uma situação peculiar, porque muitos pais tiraram seus filhos da escola e acredito que mesmo que retornemos às nossas atividades normais, não irão voltar esse ano. Uma criança de 2 anos em meio a uma pandemia, eu acho que a opção dos pais vai ser, a não ser de extrema necessidade devido ao trabalho, mas acredito que a decisão da maioria seja manter seus filhos em casa, né? Então, a doutora Fátima mencionou, acho que a doutora Andréia, alguns acordos acontecendo entre manter a mensalidade
para ter um desconto maior no ano que vem, para que não haja quebra das empresas de ensino, embora eu ache que isso seja inviável, que ninguém vai querer pagar uma mensalidade para ter a prestação no ano seguinte, mesmo com promessa de bolsa. Acho que isso seja difícil de acontecer, mas em relação à educação infantil, por mais que não seja culpa de A e B, contratante e contratado, não tenha dado causa ao fato, como ninguém deu, mas ainda assim tornou-se impossível o objeto. A contraprestação desse serviço se tornou inviável. Não interessa por culpa de quem, não é de ninguém, tornou-se inviável. Não há essa contraprestação. E esse mesmo pensamento eu tenho em relação ao integral. Colégio integral, quem paga um valor X para o ensino fundamental e um valor Y, um valor a mais, um acréscimo, para que essa criança tenha o integral, eu até falei isso ontem na live, também tendo que perder um objeto, porque, infelizmente, veio um problema que tornou inviável a execução do contrato. Também entendo que não deva pagar, apenas a questão do ensino fundamental, porque quem contrata um colégio integral tem que ter, está incluso a alimentação, né? O almoço, está incluso. O almoço vai ser fornecido? Não. Está incluso o reforço escolar. O que foi dado num período vai ser reforçado no outro, no integral. Vai ser possível o reforço? Não. O estudo bilíngue, o contato com o inglês diariamente, vai ser possível? Não. A atividade física diária, uma atividade extra, né, que os pais escolhem para que a criança se exercite todo dia, sem precisar ter por fora um judô, um balé, fazer isso diretamente na escola. Vai ser possível? Não. Então, a minha conclusão, a minha opinião é que, igualmente na educação infantil, tornou-se inviável a prestação, a contraprestação contratual. Então, nesse caso, infelizmente, aí sim eu enxergo a presença do princípio da onerosidade excessiva, no caso da educação infantil, no caso do ensino integral. Nos demais casos, eu não enxergo a aplicação desse princípio, porque não é uma onerosidade excessiva. Na verdade, falta fazer uma adequação, como alguns colégios fizeram. Colégio Recanto, de cara, forneceu para os seus alunos 15%. Eu achei uma atitude inteligente, porque evita o que aconteceu com o Santo Agostinho, demandas judiciais, um desconto para um diferente do desconto do outro, o que acaba acarretando um incômodo entre os pais. Ele já ofereceu 15%. O que eu acredito que tenha sido feito? Uma balança. O que gastávamos? X. O que foi economizado? Y. E o que precisamos investir para a plataforma digital, para fornecer? Está aqui, foi tanto. Então, contrabalanceou, foram feitas contas e a gente pode fornecer os 15%, que é o que eu acredito que todas as escolas devam fazer essa conta e, de fato, fornecer o desconto, mesmo que seja de forma individualizada, não vai ser lei que vai resolver isso de uma forma justa. Essa é a minha opinião. Quem tiver também opiniões, quem tiver aqui no grupo, explane, porque é importante esse debate. É isso. Muito importante sua colocação. A gente, então, já superou aqui no debate a questão das leis, né? Leis, portarias, projetos de lei. A gente já ouviu também o posicionamento de vocês acerca... Já ouviu o posicionamento da doutora Maria de Fátima e da doutora Patrícia acerca da questão de educação infantil, graduação, pós-graduação e bolsistas. Doutora Andréa Martelota também já não deu ainda, né, seu posicionamento sobre educação infantil, graduação, pós e bolsistas, né? Então a gente vai te ouvir agora, doutora Andréa Martelota. Tá me ouvindo? Posso? Bom, gente, na verdade, eu acho que, assim, a educação infantil, realmente, ela é um diferencial nessa discussão. Aqui, talvez até não seja nem questão de desconto. Houve uma inviabilização, talvez,
Porque, na verdade, o objetivo da educação infantil é a socialização da criança, é o desenvolvimento, atividades que socializem, que ela tem interação. Essa possibilidade de estar colocando vídeos e colocar uma criança, né, de 1, 2 anos diante de uma proposta de virtualização, talvez não seja possível. Algumas escolas estão tentando fazer isso e os pais estão resistindo. Então, a educação infantil, eu acho que é a única que realmente tem essa questão que a Patrícia coloca muito bem com relação ao integral, que se a prestação não for possível, a contraprestação ela tem que, obviamente, também não existir, porque se eu não tenho como mais prestar o serviço, a gente vai ter que fazer ou uma suspensão desse serviço temporária, ou a rescisão mesmo e a contratação nova depois. A educação infantil ela é muito peculiar e ela não entra num debate com os demais segmentos, justamente porque a solução encontrada pelos demais segmentos foi a virtualização. E oferecer isso para uma criança de 1 ou 2 anos é complicado. Agora, a questão do bolsista, por exemplo, não tem nada a ver o desconto da bolsa com o desconto com relação à pandemia. São coisas distintas. Então, o bolsista, ele entraria, como todos os demais, dentro de uma perspectiva de desconto, porque ele está com um valor X, e se for concedido um percentual de 15%, 20% por conta da pandemia, incidiria para o bolsista também. Não vejo por que não, já que ele tem uma bolsa que não tem nada a ver com essa questão. A bolsa dele é por conta de outras questões, porque ele já tem uma outra graduação, porque ele tem um irmão no colégio, porque ele tem uma... Então, as bolsas são feitas porque já tinha sido combinado e pactuado por outras questões. Então, também não vejo por que o bolsista não ser contemplado por esse desconto por conta da pandemia. Graduações e pós-graduações, elas são... Você viabilizou o trabalho. É viável virtualizar. São adultos, são pessoas que conseguem interagir. Agora, está sendo prestado e bem prestado, essa é uma questão. Porque se não estiver sendo bem prestado, como vocês falaram aí, algumas não estão atendendo, então você tem que rever esse contrato. Talvez tenha que rescindir mesmo, não sei. Agora, o que eu acho, que eu não sei se eu entendi muito bem o que a Fátima falou. A Fátima não está aí, né? Tô. Tá? Não estava te vendo. Porque eu acho que tem que voltar um pouquinho à questão que a Fátima levantou da aplicação ou não do artigo 12 e 14 do CDC. Pelo que eu entendi, a sua posição é a inaplicabilidade desses artigos, é isso? Que você colocou? Porque eu estava aqui pensando e eu acho que não é questão. Para esse conflito, que a causa do conflito é um fato superveniente e imprevisível, que não é um dano que o prestador do serviço causou, eu penso que não se aplica a esses artigos, porque esses artigos eles são de excludente de responsabilidade do se desculpa, no meu entender, não se discute nem danos causados pelo prestador, não foi um dano, e o motivo da demanda. E também não se está discutindo culpa, ninguém está discutindo. Então, na minha opinião, esses artigos não amparariam essa demanda. Então, é exatamente isso que eu queria pontuar, porque, na verdade, esses 2 artigos citados são exatamente para responsabilidade sem culpa. É por isso que a gente trouxe esses 2 artigos. O 12 e o 14 são para responsabilidade objetiva, entendeu? E aí a discussão é essa, não tem culpa. É por isso que o 12 e o 14 seriam aplicáveis. Aí você tem a excludente, porque o fato foi imprevisível, ok, justamente. Aí a pessoa fala, não teve culpa de ninguém, então é responsabilidade objetiva. Aí o 12 e o 14 entra lá naquele parágrafo para dizer, né, que foi o que eu li ontem na live. O fabricante, o construtor, o produtor
só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, a questão é só essa. Essa questão é controversa. É controversa. Agora, na minha opinião, esse artigo, essa demanda não tem a ver com questionamento de culpa e nem de dano. Não teve um dano prestar. Essa responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelo código é para um dano que o serviço dele causou. E ele vai independente de culpa, né? Ele vai mostrar que é independente de culpa. Até é uma coisa que protege o consumidor, porque o nexo de responsabilidade no direito consumidor, ele nem precisa de comprovar a culpa, é um nexo causal, né? Na verdade, agora, a responsabilidade objetiva, ela vai precisar, né? Mas tudo bem, é sua. Eu acho que o que a gente também teria que trazer, já que estávamos falando de imprevisão, é a questão do caso fortuito e força maior, né? Que isso aí também eu acho importante. Verdade. O Código Civil. Aí você já sai do CDC. Houve caso fortuito e força maior? Sim. Houve caso fortuito e força maior. Não, o CDC não fala, mas o Código Civil fala no artigo 393. Então, você afeta os dois lados da relação. Você tem o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver se responsabilizado por ele. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Esse sim. Esse eu concordo. O outro, na verdade, é exatamente a questão de não se discutir a culpa, né? O 14 é exatamente porque estamos diante de uma responsabilidade objetiva, né? Então, ele é invocado. Mas é uma opinião sua, tudo bem, respeito. É controvertido, inclusive, entre os... A minha opinião é que os artigos que tratam de responsabilidade ou com relação a dano causado pelo fornecedor do serviço ao consumidor, é isso. Na verdade, caso fortuito, sim. Não é questão do dano, é questão exatamente da responsabilidade objetiva por uma má prestação no serviço. A discussão é essa: o serviço não está sendo prestado como foi contratado. Então, é uma má prestação de serviço. Não estamos discutindo dano, estamos discutindo a qualidade do serviço, né? Aí, essa passa por essa discussão se teria que ter culpa ou não. Então, se não tem culpa de ninguém, é responsabilidade objetiva, responde por ela, para poder, então, ele ter, da justiça dizer, você tem que diminuir, né? Bom, essa é uma questão. E lá no Código de Defesa do Consumidor tem a teoria da imprevisão, que você já tinha citado, e é um fato imprevisível. Quem poderia prever? Ninguém. Quando se contratou, você tinha um contrato com bases numa realidade, depois você teve outro. Então, a teoria da imprevisão também, ela é um suporte para as duas partes. Então, na verdade, o CDC, ele vai amparar por conta dessa história, é um contrato de adesão, estamos diante de uma discussão se realmente vai rever, vai diminuir, ele traz a responsabilidade objetiva para o fornecedor por defeito relativo à prestação de serviço. O serviço está defeituoso, não é como foi contratado. Ok, mas não tem culpa de ninguém. Então, o artigo que a gente estaria invocando seria o 12 e o 14. E a teoria da onerosidade excessiva, que a Patrícia falou, a gente também vai utilizar para alguns casos se ficar muito oneroso mesmo. E aí é o que vocês estavam falando. De repente, os serviços não estão... a virtualização não está atendendo, que foi o que alguma pessoa perguntou aí da pós-graduação. Não está sendo oferecido a contento. Então, isso aí tem que ser discutido. Porque o serviço que vai ser substituído por uma emergência, ele também tem que atender ambas as partes, né? A parte está se esforçando o máximo, mas a outra parte também tem que estar satisfeita. O consumidor também tem que estar satisfeito. Bom, tem mais alguma pergunta, Patrícia? Samanta, né? Não, nós não temos mesmo. Doutora Patrícia, tem algum?
Hum, doutora Andréia, em relação a uma propositura de ação por parte de escola, a gente chegou a falar sobre isso na live, eu acho que estava nas perguntas, mas não conversamos sobre isso, né? A escola propôs ação? É, Jairzinho, porque foi uma pergunta que você me enviou, e aí falou sobre isso. Aí eu até achei estranho, de repente, sobre questão de valores. Ah, Uma das perguntas, aí eu não sei, a não ser que eu tenha entendido errado no áudio. Deixa dá eu uma ver se eu, olhada lá. eu vou ver se eu acho. Que eu acho que foi a única pergunta que eu não fiz na live. Mas era a questão sobre do posicionamento das escolas, mas já falamos isso hoje. Se não tiver mais nenhuma dúvida, o pessoal eles estão na sala? Tem mais alguém na sala ou não? Não, não temos mais perguntas, não temos mais dúvidas. Nós realmente esgotamos o tema, né? Começamos com um resumo, foi muito bom, agradeço. eu até posso falar uma coisinha? Claro, Hein, Patrícia e Andréia? Essa questão aí, vocês já analisaram esse provimento que eu falei ontem na live da OAB, do Conselho Federal da OAB 196 de 2020, que possibilita o advogado atuar como conciliador e mediador? Eu vou olhar, eu não olhei ainda. É o 96? É, 196. 196 de 2020. Isso é uma coisa muito nova, é de fevereiro de 2020. Então, eu acho que é uma coisa assim, a ser analisada, né, pelos advogados, porque isso aí, porque normalmente, para exercer essa atividade de mediador, existe um curso para mediador. Inclusive, a Tânia, minha amiga, que a Andréia conhece, não sei se você conhece, Patrícia. Eu conheço. Então, a Terezinha está quase terminando o curso de mediador, e ela é advogada, entendeu? Então, assim, no caso desse provimento, que é muito novinho, então, não sei se vai ter algum senão aí do mundo jurídico, né? Mas eu penso, é justo, porque o advogado, ele pode não ter tido as aulas daquelas próprias lá de curso de mediação, mas ele, na verdade, ele tem os instrumentos esse caso de mensalidade, vai se discutir questões jurídicas. É diferente na família, por exemplo, quando é. Mas mesmo assim, pode-se trabalhar como mediador, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que seria bom assim, vocês darem uma olhada, até para vocês utilizarem. Não, com certeza, né? Eu vou olhar. E até tentando achar. Porque o mediador ele tem esses cursos, inclusive tem que ser autorizado pelo próprio Conselho de Justiça, né? De mediação. Pois é, mas agora, Andréia, me fala, raciocina comigo. Se o Conselho Federal da OAB do Brasil faz um provimento desse, eu estou até com o provimento aqui, quer que eu veja? Constitui atividade advocatícia para todos os fins, atuação de advogados como conciliadores e mediadores, nos termos da Lei 13.140 de 2000 e pela Lei 9.300 de 1996. Ora, ainda bota para atuação do advogado como conciliadores, mediadores, árbitros ou pareceristas no testemunho, expert, ou no assessoramento às partes em arbitragem, não desconfigura a atividade advocatícia por eles prestada exclusivamente no âmbito da sociedade individual. Como sócio. A
parágrafo 2º, a remuneração pela prática da atividade referida no caput tem natureza de honorários advocatícios e pode ser recebida pelos advogados com pessoa física e pela sociedade das quais sejam sócios. Eu penso o seguinte, se o conselho faz um provimento desse, não é porque ele teria que falar que teria, se fosse o caso de ser obrigatório o curso de mediação, entendeu? Na minha intenção, a intenção, né, a finalidade desse provimento é justamente caracterizar que a formação acadêmica, né, do advogado, no exercício da profissão, dispensaria o curso de mediação. Eu acho que essa é a intenção, porque senão não estaria dizendo nada. Concorda? Verdade. Dá a entender isso. Agora, se isso aí vai ser contestado até por essas câmaras de mediação, por essas regras aí de mediação, se isso conflita com a SAL 3.140, se é ilegal, aí eu não sei se existe essa discussão, entendeu? Porque é muito novo. Mas, se isso não tiver nenhum óbvio, eu acho que, por exemplo, a Tânia, que está fazendo curso de mediação para ser mediadora, ela, como advogada, ela já poderia. Pelo provimento, mas é porque a própria lei de mediação fala no curso, né? Pois é, Andréia, mas, por exemplo, a lei de mediação, ela fala no curso, mas, por exemplo, é isso que eu estou falando. Vamos ver. Questionar. Vocês, por exemplo, têm essa ligação aí com os direitos e OAB, até questionar sobre a legalidade desse provimento. Tem função do mediador para o advogado sem precisar fazer o curso, né? Tá ali, pelo provimento, né? Se não for essa a intenção, perde o sentido desse provimento. Né? Verdade. Perde o sentido desse provimento. Aí, o provimento esvaziou de propósito. É verdade. Depois até vocês me falam sobre... Talvez. Porque não sei se já tem... Olha, muito bom. Em fevereiro, né, entrou a pandemia, eu acho que não deu nem tempo de se discutir legalidade, provimento, não. Né? Dia 19 de março, né? Sim, é fresquinho. Fresquinho. E é bom que vocês, né, estão lidando com os advogados e tal, que se isso realmente tem legalidade, é uma porta. Com certeza. Muito bom. Boa dica, doutora Fátima. Muito boa dica para a gente. Depois vocês me falem que não vai ter embarreiramento aí da turma de mediação questionando a legalidade do provimento. Isso é boa dica mesmo. Eu estou aqui, eu estou olhando para o computador, para lá é porque eu estou lendo o provimento. Eu li também. Pois é. Então, bacana, gente. Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo, né? Muito bom. Com certeza. Muito e bom, aí vamos agora estudar, né? Eu anotei, a doutora Samanta colocou tudo que você mencionou, o que vocês mencionaram de leis, projetos de leis, dos artigos. A doutora Samanta digitou aí rapidinho, aí ajudou, com certeza. E é isso, gente, né? Agora vai ter muita alteração ainda nessa relação, né? Porque se prorrogar muito essa suspensão, tudo vai ser, né, muito questionado ainda, né? Infelizmente, essa semana aí, agora para frente... Com o que tem no momento, né? Com o que tem no momento. Mas eu acho que vai ter outras alterações nessas regras. Que é muito complexo, né? E que tudo volte à normalidade, né, o mais rápido possível, para que nós voltemos às nossas salas de aula, né, voltemos à escola, voltar a encontrar com as crianças, né? Boa. Enfim. Verdade. E as escolas públicas, você sabe como está funcionando? Porque eu soube de uma mãe, que o filho estuda num colégio público, falou que eles enviaram links e ali não tem aula, nada de aula virtual, é apenas um link onde imprime, aí as mães têm que imprimir vários exercícios.
e muitas não têm condições, né? Depois até corta, esse assunto não tem a ver, né, com o nosso tema, mas é só porque Olha, veio. cada estado está fazendo a sua regulamentação. E cada escola também tentando. Eu, por exemplo, atendo a famílias carentes pela ONG, que eu faço acompanhamento familiar, e aí eu converso com elas, e eu converso sobre essa situação, entendeu? Então, assim, todas, de alguma forma, estão recebendo material, algumas é apostila, mas difícil, às vezes, elas não têm como, tem que ir em lan house, às vezes elas não têm dinheiro para imprimir. Exatamente. Entendeu? É muito complicado. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação ele faz sugestões para as famílias, por exemplo, no ensino fundamental, que as famílias orientem os filhos e tal. Mas, olha, tem família que não tem condição acadêmica para fazer nenhuma ajuda às crianças. Então, é muito difícil que esse aproveitamento. Inclusive, nessa recomendação do Conselho Nacional de Educação, do dia 28/4/2020, que é no 20, fala, inclusive, que deve haver uma flexibilização, que já existia, né? na avaliação final, para que considere o conteúdo que foi possível dar, para que não haja muita resistência, né? Então, quer dizer, complicado. Muito bom o debate. Doutora Andréia Martelotta quer fazer suas considerações finais também? Queria agradecer a oportunidade. Queria dizer que realmente esse tema é um tema que ele ainda vai ter muitos desdobramentos, porque os projetos de lei, em algum momento, vão se transformar, né, em lei, e a gente vai ter, no meio do caminho, aí, algumas orientações também de lei, que vai ser para além de discussões ainda de jurisprudência e tudo mais. E a gente, por enquanto, entender que o que está acontecendo, que não é só com os contratos escolares, que são com a locação, todos os contratos em que você tinha feito para se protrair no tempo, né, as relações de caráter continuativo, houve um acontecimento futuro incerto que pegou em pleno voo. E isso tem que ser revisado. E isso já é uma regra do direito como um todo, independente de ficar pontuando um artigo. Né? São relações jurídicas de caráter continuativo, sobreveio uma mudança. Isso, as revisões, né, de locação, revisões de alimento, as ações revisionais, elas se pautam nessa premissa. Então, a questão do contrato escolar, aconteceu isso também. Né? Foi pego em pleno voo com uma mudança. Então, há que se fazer ajustes. E aí, realmente, cada caso vai ser um caso. É só isso. Obrigada. Perfeito. Até. Beijo, meninas. Assim nós encerramos o nosso grupo de estudos, né? Mais uma semana. Agradecemos a doutora Patrícia, nossa presidente, a doutora Andréia, nossa vice-presidente, presidente da OAB Vai à Escola, e doutora Maria de Fátima, também integrante da comissão da OAB Vai à Escola. Muito obrigada. Encerramos nosso grupo de estudos de hoje e vamos deixar disponível então esse grande debate, né? Adorei inclusive os pontos controvertidos, porque são muito importantes principalmente para todo esse processo que nós estamos vivendo, né? Então eu agradeço mesmo, foi de grande relevância e grande o debate, assim, muito obrigada. E a gente encerra e até a próxima. Até a próxima. Beijo, se Deus quiser. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.